Bom, na playlist Aerodinâmica Popular, eu, exatamente por ser popular, né, eu não falo sobre as equações, né, envolvendo turbulência, né, na mecânica de fluido, envolvendo escoamento laminar. Tá? Então aqui cabe, depois da minha aula sobre a seção de teste, né, de um túnel, né, no caso túnel subsônico, né, eu vou mostrar para vocês, né, de uma forma qualitativa, tá, o que acontece quando você tem um objeto, um corpo, se movimentando num meio fluido. Aqui eu estou considerando, né, não um escoamento supersônico, nada, é um modelo bem simples, né, como acontece no nosso dia a dia. Né? Então, não deixe de ver, né, no playlist Aerodinâmica Popular, né, que eu falo, né, sobre essa parte que eu vou aqui apresentar, só de uma outra forma. Olha só. Então, aqui eu poderia até colocar aqui, ó, geometria, né? Aqui forma em escoamento de fluido, no caso, né? Então hoje, salvo engano, né, vou colocar dia 20 aqui. Tá? Bom, olha só, quando nós temos um corpo em movimento, tá? Então, um corpo ou objeto, né, em movimento, em um meio fluido, forças são exercidas, isso aqui é importante, sobre o objeto, né? Que é exatamente, né, a segunda lei de Newton, né? Isto é, somatório das forças que atuam sobre, né, no caso, objeto ou fluido, é igual ao produto da massa pela aceleração, atenção, referencial, inercial. O que é isso? Né? É um referencial que eu estou supondo sem movimento. Né? Então isso aqui todos falam, né, a segunda lei de Newton e não destacam, né, que a aceleração é relação referencial inercial, né, no caso. Geralmente a Terra, né, nos movimentos de objetos, né, bola de futebol, né, a Terra é aproximada, o movimento, né, como sendo constante em relação, por exemplo, uma bola de golfe, uma bola de futebol, uma bola de basquete, né, se movimentando. Então, mas problemas espaciais, né, eu não posso usar a Terra como sendo referencial inercial, mas tudo bem. Então olha só, vamos ver, é parte prática mesmo, né? É parte prática. Olha só, o que nós temos? Aqui, quando eu estudo fluido, eu vejo as forças que atuam sobre o fluido, tá bem claro. Quando eu estudo o objeto, eu tenho que ver as forças que atuam sobre o objeto, né? É importante isso aqui, né? O exemplo que eu dou, né, bem simples, né, abandonando o efeito gravitacional, vou trabalhar com ar, né, com ar. Imagine que eu tenha uma seção de teste
num túnel de vento, né? Aqui é a minha sessão de teste. Eu vou, estão lembrados? Aqui tem a minha tela, né? Minha tela, né? Em inglês, né? É o chamado screen, né? Tá? Olha só. Minha tela para quê? Porque o movimento, né? No caso, né? A distribuição, né? De velocidades, né? Ela é uniforme. Aqui. Exatamente para simular, né, o movimento do objeto no ar, né? Só que aqui eu tenho meu objeto parado, né, no túnel, no caso, né? E aqui eu vou ter, né, vou colocar até assim, né? Isso aqui é meu objeto, né? Meu objeto, meu corpo, tá? Objeto, né? Ele está parado. Aqui é o fluido que está se movimentando. Vamos supor com uma velocidade V. Velocidade V. Tá? Então aqui eu tenho, né, evidentemente, né, que ele está parado, né? Uma haste está segurando esse objeto aqui. Tá? Eu estou supondo que ele não está no ar, né? Certo? Então aqui eu tenho uma incidência, né, de velocidade uniforme sobre o corpo. Tá? Dois tipos importantes de forças vão aparecer sobre o objeto, né? Forças sobre o objeto. Tá? Estou abandonando o efeito gravitacional, né? Você tem as chamadas, né, forças devidas à pressão. Eu sempre chamo a atenção dos alunos, né? Pressão não é força, né? Por isso que eu falo, força devida à pressão, né? Isso é importante. Pressão, né, inclusive a unidade, né, é força por unidade de área, né? E devida força, né? Devidas, né? Forças devidas a... Vou colocar essa seta aqui assim. Forças devidas à pressão, né? E forças devidas ao, atenção aqui, ó, escoamento viscoso. Repara sempre que eu falo sempre, né, a diferença entre fluido viscoso e escoamento viscoso, né? Isso aqui, né, escoamento viscoso, né, vou colocar aqui direitinho. Ele é relacionado ao número de Reynolds, né? Nós já vimos isso aí. Vejam os vídeos anteriores, tá? O escoamento, ele é muito viscoso quando o número de Reynolds é baixo, né? E o escoamento viscoso pode ser abandonado em certos casos, né, para número de Reynolds elevados, né? Então, olha só, vamos ver o seguinte, onde aparecem as forças devido ao escoamento viscoso. Eu vou pegar esse objeto aqui e vou colocar aqui. Olha só. Então aqui eu tenho minha velocidade. Olha só, por isso que a forma, né, é impressionante como a forma, ela altera, né, a força, né, sobre o objeto. E essa força, né, de resistência ao movimento, né, é chamado força de arrasto, né? Então, eu vou colocar assim, força de resistência ao movimento de um corpo em um meio fluido, tá? Movimento de um corpo é denominada de força de arrasto. Força de arrasto, que na literatura inglesa é chamado de drag. Drag é a força de resistência. Então olha só, eu tenho aqui,
No caso, eu tenho meu escoamento. Aqui está o corpo. Ele bate aqui, vem aqui, aqui se separa. Bate aqui, vem aqui, separa. Olha só, olha só. Aqui é meu escoamento. Isso aqui são as chamadas linhas de corrente. Então eu vou colocar assim, assim, né? E aqui está o meu corpo aqui. Olha só. As forças viscosas e as forças devido à pressão são chamadas forças de contato, né? Você precisa ter um objeto, né, para a força ser exercida, né, no caso, no objeto, na superfície do objeto. Essas forças aqui, né, nós chamamos, né, no caso, né, forças de superfície ou contato. Professor, quando a força não é de superfície, exemplo, o efeito gravitacional, né? No caso, a força inercial, né? A força que eu falei, você está num carro, né? Aí o que acontece? Quando você acelera, vai aparecer, em relação ao referencial móvel, uma força em você contrária ao movimento. E ela atua onde? Atua no seu corpo todo. Então, as forças, né, chamadas forças de inércia, né, aparecem no sistema móvel, né, ela aparece em você. Quando você vai no elevador, né, quando ele acelera, né, você sente, né, uma força contrária ao movimento, né, em todo o objeto que está dentro do elevador. E ele atua onde? Em todo o volume.